Você já observou que não lidamos muito bem com a morte? Isso acontece porque morte não faz parte do plano de Deus. Não fomos criados para a morte. Romanos 5,12 ensina que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens porque todos pecaram. Então nesse texto vemos que tanto o pecado como a morte entrou no mundo através de um homem, no caso ali Adão. E o texto menciona que a morte passou por todos os homens porque todos pecaram. Então, tanto o pecado como a morte não faz parte do plano de Deus, não está no plano original. Não fomos criados para a morte. Ao olharmos para Gênesis no capítulo 2, vemos que Deus havia advertido o homem, dizendo a ele que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. E foi exatamente o que aconteceu. Vemos a morte se instalando ali, tanto a morte espiritual como também a morte física. Mas morte não faz parte do plano de Deus. E, de fato, há um plano desenvolvido pelo próprio Deus para reverter esta situação causada por Adão. Quando entendemos o que a Bíblia ensina sobre a condição daqueles que partiram dessa vida, crendo no nosso Senhor Jesus, dormiram em Cristo, quando entendemos o que a Bíblia diz sobre a morte, a nossa perspectiva diante da morte será totalmente diferente, será totalmente distinta. Porque o que o texto bíblico apresenta para aquele que partiu em Cristo é esperança, consolo, exultação. Então, o nosso posicionamento quando perdermos um ente querido será totalmente distinto. E entender o que a Bíblia ensina sobre esse assunto vai aliviar e muito a dor em meio à perda. E esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Quero falar um pouco sobre a condição dos mortos, daqueles que dormiram em Cristo, daqueles que partiram crendo no nosso Senhor Jesus e qual deve ser o nosso posicionamento diante da perda. Ao olharmos para a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, no verso 23, Paulo mencionou que o mesmo Deus da paz nos santifica em tudo. E ele vai dizer o que é o nosso tudo. Ele diz espírito, alma e corpo, sendo conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes eu pensava que Deus estava interessado somente pelo meu espírito e pela minha alma. Eu nada sabia do interesse de Deus pelo meu corpo. E quando olhamos para o texto bíblico, vemos que o nosso tudo para Deus só pode ser tudo se o nosso corpo estiver incluso. Ao olharmos para 1 Coríntios capítulo 15, Paulo mencionou que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a Bíblia trata a morte como um inimigo, porque não faz parte do plano de Deus. A morte é o inimigo e esse inimigo será vencido. Já foi vencido no nosso Senhor Jesus, por meio da sua morte e ressurreição. Ele é o primeiro da ressurreição, é o primeiro a ressuscitar de dentre os mortos. Mas o mesmo que aconteceu com Jesus, acontecerá também com todo aquele que dormiu ou partiu crendo no nosso Senhor Jesus. Quero apresentar um texto bíblico que vai esclarecer ainda mais essa verdade. Aqui na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, verso 13, olha o que é dito aqui. Capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, o primeiro ponto a ser destacado aqui nesse texto é o fato do apóstolo Paulo ter dito, né? Não quero que vocês sejam ignorantes. É claro que a Bíblia não incentiva a ignorância em área alguma. Pelo contrário, poderia citar aqui vários textos que enfatizam, incentivam o conhecimento, demonstrando a importância do conhecimento para a nossa caminhada cristã. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, há dois momentos específicos nos quais Paulo diz para não sermos ignorantes. Primeiro é quando ele falou sobre os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12. Agora aqui, no capítulo 4, da carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ele diz também para não sermos ignorantes com respeito àqueles que dormem, aqueles que partiram em Cristo Jesus. É claro que o verbo dormir aqui é um eufemismo. Está usando uma palavra mais branda para falar sobre um assunto mais pesado, entre nós, que é falar sobre a morte. Então ele diz aqui que não devemos ser ignorantes com respeito àqueles que partiram, aqueles que morreram crendo no nosso Senhor Jesus. Aí ele continua dizendo o porquê, não devemos ser ignorantes. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então observe que quando entendemos o que a Bíblia ensina sobre a condição daqueles que partiram em Cristo, daqueles que dormiram no nosso Senhor Jesus, vamos ter um posicionamento totalmente diferente
diante da morte. Paulo diz que não vamos nos entristecer como os demais que não têm esperança. E é claro que Paulo não está dizendo que não haverá tristeza quando perdermos um ente querido, algum irmão em Cristo. Ele não está dizendo que não haverá tristeza. O que ele está mencionando é, não devemos nos entristecer como os demais, porque eles não têm esperança. No nosso caso, temos esperança. E de acordo com o próprio contexto aqui, está falando sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos santos, daqueles que estiverem vivos na vinda do nosso Senhor Jesus. Então, o que vemos nesse texto aqui é que não devemos, na verdade, nos entristecer como os demais que não têm esperança, porque aqueles que partem dessa vida sem crer no nosso Senhor Jesus, para os ímpios, não há esperança. Na verdade, o que espera aqueles que partiram dessa vida sem crer no nosso Senhor Jesus é horror, é vergonha e horror eterno. Mas no nosso caso, o que vemos na mensagem bíblica é esperança, exultação e consolo, esperando aquele que partiu crendo no nosso Senhor Jesus. É por isso que ele mencionou que quando entendemos que aqueles que partiram com essa esperança, o nosso posicionamento será totalmente diferente. Como disse aqui, algumas pessoas têm dito, para tudo tem um jeito, de menos para a morte. Mas ao olharmos a palavra de Deus, vemos que até para a morte tem jeito. Na verdade, o máximo que a morte pode fazer com o Filho de Deus é aproximá-lo ainda mais do Senhor. O máximo que a morte pode fazer com o nascido de novo é entregá-lo para Jesus. É o máximo que a morte pode fazer conosco. Quando lemos o verso 14 aqui, é dito o seguinte pelo apóstolo Paulo: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Por que não vamos nos entristecer como os demais? Ele diz, se cremos que Jesus morreu e também ressuscitou, Deus trará em sua companhia. Assim também Deus trará em sua companhia os que dormem. Então, a morte e ressurreição do nosso Senhor é a base do cristianismo. De fato, é um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, como é mencionada lá em Hebreus capítulo 6. Vemos que a morte e a ressurreição do nosso Senhor é a base da nossa fé. Então, se cremos que Ele morreu e ressuscitou, assim também Deus trará em sua companhia aqueles que dormem. Olha o verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o que vemos aqui é que aqueles que partiram crendo no nosso Senhor Jesus serão os primeiros a provar do poder da ressurreição. Então, para aquele ente querido que você perdeu, ou para algum irmão em Cristo, devemos entender que, na verdade, não é uma perda, porque é apenas um até breve. Esta pessoa já está com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor, como disse o apóstolo Paulo. Um dia, a pessoa que partiu, crendo no nosso Senhor Jesus, provará do poder da ressurreição em seu corpo. Então, o texto menciona aqui que, de modo algum, precederemos aqueles que dormem. Então, eles serão os primeiros a provar da ressurreição. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, observe que no verso 17, Paulo menciona aqui que nós, os vivos, aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor, serão arrebatados juntamente com eles. Eles quem? No caso aqui, para aqueles que partiram crendo no nosso Senhor, para aqueles que já morreram. Então, eles serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados entre nuvens, juntamente com aqueles que foram ressuscitados, e entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, não só no aspecto espiritual e na nossa alma, como também estaremos com o Senhor no nosso aspecto físico, porque há um plano da parte de Deus, não só para o nosso espírito, alma e também para o nosso corpo.
A morte não é o fim. Podemos declarar diante da morte: ó morte, tu morrerás. Como disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele mencionou: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte foi absolvida pela vida. Então devemos entender que um dia, muito em breve, porque o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora, devemos entender que um dia esta palavra se cumprirá. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aí Paulo continua dizendo no verso 18: consolai, pois, uns aos outros com estas palavras. Então o que vemos aqui é que para o crente, para o nascido de novo, é consolo, exultação, esperança. Então a morte não é o fim. O nosso posicionamento muda completamente e diante da perda vamos entender que esta mensagem, esse fundamento bíblico vai aliviar e muito a nossa dor. É claro que vamos sentir saudades, é claro que diante da perda isso é comum, mas não somos como aqueles que não têm esperança. A morte é apenas um até breve. Se você foi abençoado com essa mensagem, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação para receber novas mensagens e compartilhe esse conteúdo. Um abraço, até o próximo vídeo.